desastres aéreos. Esta história é verídica. As reconstituições baseiam-se em uma transcrição original do controle de tráfego aéreo. Julho de 2002. Sobre a Alemanha, no meio da noite. Onde está? Um avião russo leva crianças em férias para a Espanha, mas os pilotos não acreditam no que vem vindo em sua direção. Ali à esquerda! Elevar a altitude. Mandou subir! Sobe! Sobe! Foi um dos desastres aéreos mais dramáticos recentemente. Como 2 aviões puderam colidir sobre uma das áreas mais detalhadamente reguladas do mundo? Bravo Tango, Charlie. Falha da tecnologia ou erro humano? Não. Fora de controle. Cinco russos estão pilotando o avião. O comandante é Alexander Gross, que é piloto há mais de 30 anos. Alexander tinha ótimo conhecimento teórico. Era muito inteligente. Hoje, o primeiro oficial é Oleg Grigoriev. Grigoriev é o piloto principal desta linha aérea. Nesta viagem, ele avaliará o desempenho do comandante Gross. Se você fizesse algo errado, alguns comandantes te criticariam muito rudemente. Outros seriam formais e educados. Mas Oleg Grigoriev costumava expressar sua desaprovação num gesto como esse, que significava: por que você fez aquilo? O comandante Gross está no comando, mas o comandante Grigoriev é seu supervisor. Se acontecer algum problema, quem de fato dará as ordens? À esquerda atrás está Murat Itkilov, o primeiro oficial, mas hoje não está em serviço, pois Grigoriev está ocupando seu lugar. Como logo será promovido, suas opiniões são consideradas. Murat был профессионален как пилот. Murat era um piloto muito profissional. Ele amava voar. Murat interessava-se pelas novidades da aviação e sempre estava atualizado quanto às coisas mais modernas introduzidas. Pouco antes das 11 da noite, o voo 2937 da Bashkirian Airlines parte de Moscou. O avião é um Tupolev 154. Como a maioria das aeronaves modernas, está equipado com um sistema para evitar colisões, chamado TCAS, ou Sistema de Anticolisão de Tráfego Aéreo. Descer, descer. O TCAS funciona porque todas as aeronaves comerciais carregam um transponder, que envia um fluxo constante de sinais de rádio que identificam a aeronave e indicam sua localização. O TCAS recebe os sinais e calcula se algum dos aviões está em rota de colisão. Se estiver, ele dirá ao piloto que ação tomar para evitar a colisão. Descer, descer. Caso o controle de tráfego aéreo falhe, o TCAS será a sua última linha de defesa. Livre de conflito. Centenas de quilômetros dali, em Bérgamo, na Itália, um Boeing 757 está decolando. Está a serviço da DHL, uma empresa de frete internacional, a caminho de sua base europeia em Bruxelas, na Bélgica. O Tupolev russo atravessará seu caminho sobre o sul da Alemanha. O Boeing tem apenas 2 pessoas a bordo, o comandante Paul Phillips, da Grã-Bretanha, e o primeiro oficial Brent Campione, canadense, e que deverá voar o próximo trecho da viagem. O avião da DHL decola às 11 horas e 6 minutos para sua última viagem. Centro de
controle aéreo Skyguide em Zurique, na Suíça. O turno mais agitado do dia havia terminado e funcionários do turno da noite apresentam-se para o trabalho. Peter Nielsen é um controlador experiente e desempenha essa função há 8 anos. O centro regula o tráfego aéreo no sul da Alemanha e no norte da Suíça. Hoje à noite, há apenas 2 controladores em serviço. Mas o tráfego em seu setor está fraco e o colega de Nielsen resolve fazer um intervalo prolongado, uma prática comum na Skyguide. Peter Nielsen agora está responsável por todo o tráfego aéreo de 2 telas de radar, a 1 metro de distância uma da outra. Às 11h10, 2 técnicos informam Peter que a direção da Skyguide autorizou a manutenção do radar principal. Durante a manutenção, as telas trabalharão mais lentamente e não emitirão avisos visuais de 2 minutos se aviões estiverem se aproximando. TAI Inter 933. Rota atrasadinha em Algói. Bavarian 350, descer para nível de voo 270. Os engenheiros agora informam Peter Nielsen que também terão que desativar o sistema de telefonia. Passam a utilizar telefones de emergência. Ninguém percebe ainda, mas as sementes do desastre haviam sido semeadas. O avião russo, repleto de estudantes adolescentes, está sobre o centro da Alemanha, voando em direção à Suíça. O comandante Grigoriev recebe liberação final do último centro de controle alemão antes de atravessarem para a Suíça. 120,05, Bravo, Tango, Charlie, 2937, até logo. O controlador alemão entrega o avião russo para a Skyguide, onde Peter Nielsen está em serviço. Enquanto isso, o avião da DHL está rumando ao norte sobre os Alpes e agora adentra espaço aéreo suíço. Zurique, radar, boa noite. Dilmun 611, subindo para nível de voo 260, direto a Beze. O comandante Paul Phillips da DHL pede liberação para uma altitude mais elevada. O ar rarefeito proporcionará menor resistência e economizará combustível. Subir para nível de voo 320. Direto Tango Golf Oscar e solicitando 360. Por favor, ser disponível. Dilmun 611, subir para nível de voo 360. O avião da DHL atinge nível de voo 360 ou 11 mil metros, a mesma altitude do avião russo, e estão em rota de colisão. Mas estão a muitos quilômetros de distância. Até agora, não há perigo. Então a assistente passa a Peter Nielsen uma nova informação de voo. Um Airbus Aeroloid voo 1135 está voando para o aeroporto de Friedrichshafen, nas proximidades. Isso aumentará o volume de trabalho do Peter nos próximos 5 minutos e ele terá que mudar de uma tela para outra. Peter tenta ligar para a torre de controle do aeroporto de Friedrichshafen para combinar a passagem do voo da Aeroloid para eles, mas o telefone está mudo. Ele tenta uma segunda vez. Os telefones não estão funcionando. Zurich, boa noite. Aeroloid 1135. O piloto da Aeroloid está tentando fazer contato com Peter. Ele tem que deixar os pilotos russos descobertos. Zurich, boa noite. Bravo, Tango, Charlie, 2937. Mas o piloto russo também o está chamando na outra tela. Aeroloid 1135, já ligo de volta. Controle chamando. Repita, por favor. Zurich, boa noite. Bravo, Tango, Charlie, 2937. Nível 360. Bravo Tango Charlie 2937, transponder 7520. A Aeroloid chama novamente. Sim, acredito que sim. Já dou retorno. Outro avião precisa dele, um voo da Thai Airways rumo ao norte. TAI Inter 933. Contactar agora Munique 132,140. Até logo.
controladores de tráfego aéreo estão acostumados com situações delicadas, mas esta noite o equipamento de Peter não está funcionando bem e ele está controlando duas telas ao mesmo tempo. Normalmente, seu radar avisaria sobre qualquer colisão iminente, mas ele não sabe que esta noite o radar não está funcionando. Certo, qual sua direção atual? A direção atual é 265. Certo. Vire à direita, proa 280, vetor ILS 24. Direita proa 280 para vetor ILS 24. Peter quer passar adiante a responsabilidade sobre o voo da Aeroloid. Ele tenta falar com a torre de controle de Friedrichshafen pelo telefone comum pela terceira vez. Enquanto isso, a aeronave russa e o avião da DHL ainda estão voando em direção um ao outro a mais de 1.300 km por hora. Nenhuma das tripulações está ciente de que estão a apenas 2,5 minutos de distância. O avião da DHL agora aproxima-se da fronteira entre Suíça e Alemanha. O Tupolev russo está indo exatamente para o mesmo lugar e exatamente na mesma altitude. Finalmente, alguém em outro centro de controle de tráfego aéreo na Alemanha percebe o perigo. Conflito. Ele tenta avisar Nielsen pelo telefone, mas não consegue. As normas do tráfego aéreo internacional o impedem de falar com os pilotos diretamente. Olhem, vejam isso. Agora, pela primeira vez, os pilotos russos avistam o avião da DHL na tela de seu computador anticolisão TCAS. Mas Peter Nielsen ainda está concentrado em aterrissar o voo da Aeroloid em segurança. Aeroloid 1135? Aeroloid 1135, prossiga, senhor. Sim, perdi minha conexão com Friedrichshafen. Poderiam chamá-los em seu segundo sistema 124.35 e dizer que estão vindo em ILS 24 a 32 quilômetros? Ok, vamos ligar. Obrigado. Certo, assumindo. No voo de carga da DHL, a tripulação está relaxada. Não sabem que estão em rota de colisão. Seu TCAS ainda não soou um aviso. Quer alguma coisa? Não. O primeiro oficial vai ao toalete. No avião russo, os pilotos estão ficando preocupados. O outro avião aproxima-se cada vez mais. Mas não sabem exatamente se estão na mesma altitude ou não. Estão abaixo de nós. Mas quanto? 500. Não, estão a 100 metros. Tráfego. Por quê? Tráfego. O computador anticolisão TCAS avisa os pilotos russos que outro avião está se aproximando demais. Nesse momento, o TCAS da cabine do avião da DHL detecta o avião russo. Descer. Peter Nielsen finalmente percebe o que está acontecendo. Bravo Tango Charlie 2937. Descer nível de voo para 350. Rápido, tenho tráfego cruzado. Descer. O comandante Gross desliga o automático e começa a descer. Subir. O TCAS alerta para que subam. O controlador manda que desçam. Está mandando subir. O controle manda descer. Descer? Bravo Tango Charlie 2937. Descer para nível 350. Acelerar a descida. Acelerar a descida para nível 350. Bravo Tango Charlie 2937. Peter Nielsen acredita ter evitado a colisão pedindo para o avião russo descer. Mas ele não sabe que os pilotos da DHL receberam instruções do TCAS para descer também. Desça mais. Dilmon 600, TCAS, descer.
Eles estão tentando avisar Nielsen que tem instrução do TCAS para descer, mas Peter não pode ouvi-los. Se ambos os aviões tivessem obedecido ao TCAS, não haveria problema. Mas os russos, em vez de subir, seguiram as instruções do controlador. Agora, ambos estão mergulhando um em direção ao outro. Ele está abaixo de nós. Mas onde? Ali, à esquerda. Subir mais, subir mais. Está mandando subir, suba! Desça mais! O estabilizador vertical do avião da DHL pega a barriga do Tupolev, rasgando-o ao meio. Os pilotos logo perdem a consciência. O avião da DHL reluta por mais 2 minutos. Cairá a 7 quilômetros daqui. Podemos ir para Friedrichshafen? Afirmativo. Até logo. Até logo. Peter não está ciente do que acabou de acontecer. Bravo Tango Charlie, 2937. Bravo Tango Charlie, 2937. Bravo Tango Charlie. Este é o pesadelo que todos os controladores esperam jamais terem que enfrentar. 2 aeronaves colidindo e matando muitas pessoas. Não. Peter Nielsen deixa a sala de controle pela última vez, mas sua história está longe do fim. Começa a procura por um bode expiatório. Se 2 aviões colidem em voo, alguém deve ser culpado. Primeiramente, suspeitam dos russos. Acredita-se que o piloto do avião russo tem ignorado as instruções dos controladores de tráfego. Repetidamente, contactaram o piloto russo para que ele mudasse de altitude, porque estava num nível em que não devia estar. Mas o piloto russo nunca respondeu aos avisos do controle de tráfego aéreo. Os pilotos russos, principalmente na época da União Soviética, agora também, mas nem tanto, são muito bem treinados. Não tenho preocupações quanto ao treinamento dos pilotos. Foram treinados para quase toda a possibilidade de operação que pudesse acontecer. Porque o TCAS, que deveria evitar colisões, talvez tenha causado uma neste caso. E porque o avião russo não desceu após o primeiro comando? Problema de língua? Os comandos dos controladores são em inglês. Eu conhecia todos daquela tripulação. E todos sabiam inglês bem o bastante para falarem com o controlador. Então, de quem é a culpa? Agora a mídia volta-se para o controlador Peter Nielsen. Foi o homem que guiou os 2 aviões um ao encontro do outro. Estavam sob seu controle. Deve ter causado sua colisão. Eu fiquei tão chocado quanto ficaria ao ouvir qualquer outro nome de qualquer outro colega. Eu senti muita pena dele. A cobertura da mídia sobre o incidente normalmente nos deixa bravos, porque tiram as afirmações de um contexto. O que mais sabemos sobre o controlador suíço no centro da investigação? Ele foi perseguido pela mídia. Ele foi acusado de ser um assassino. Obviamente é o homem que todos querem entrevistar. No momento, o suíço afirma que não tem condições. E soubemos hoje que as autoridades suíças abriram investigação para ver se há evidências para uma acusação de homicídio culposo. Enquanto isso, é realizada uma investigação encabeçada pela Agência Federal de Investigação de Acidentes Aéreos da Alemanha. Até o 5º dia, todas as caixas pretas são lidas. Este é um gravador de voz comum instalado dentro do Tupolev 154. Há 2 rolos.
O indicador de tempo do gravador marca 30 minutos. Está intacto. Mas o gravador de voz original do Tupolev foi bastante danificado. Então tivemos que tirar a fita e a ouvimos num gravador especializado. Descer. Conflito. Enquanto isso, conforme os investigadores trabalham, descobrem uma névoa de confusão envolvendo o TCAS. Quando foi introduzido 20 anos antes, houve uma omissão fatal. Descer para nível de voo 350. Rápido. Tenho tráfego cruzado. Ninguém estipulou o que deveria acontecer se houvesse conflito entre o TCAS e o controlador. Está mandando subir. Não há uma regra definida para guiar os pilotos. O controle manda descer. Descer mais. Descer mais. Enquanto os pilotos do Ocidente sempre aprenderam a obedecer ao TCAS, no restante do mundo cada um toma sua decisão. Não estamos acostumados a não confiar nos controladores. Гражданская авиация. Na aviação civil, houve vários casos em que os pilotos não seguiram as instruções dos controladores, e isso levou a colisões ou outros tipos de acidente. A mentalidade dos russos ainda segue as linhas da velha União Soviética e são muito mais inclinados a seguir instruções do que fazerem o que acham ser apropriado. Sempre acreditam que outra pessoa sabe mais. A possibilidade de um acidente terrível já estava lá. E 1 ano e meio antes da tragédia de Überlingen, quase aconteceu. Sobre o Japão, 2 jumbos com 677 pessoas a bordo chegaram tão próximos que preencheram todo o campo de visão um do outro. A manobra de evasão violenta causou ferimentos em 100 pessoas, alguns deles sérios. Por alguns segundos não foi a pior colisão de aviões na história da aviação. Mais uma vez, o piloto ouviu o controlador e não ao TCAS. Descer. Deveria ter servido de aviso para todos. No entanto, a Organização Internacional de Aviação Civil ficou em silêncio. Ela é o responsável por estabelecer as regras da aviação comercial. Os investigadores alemães afirmam que sua imprecisão sobre como utilizar o TCAS foi uma das causas do desastre de Überlingen. Se a organização tivesse realizado uma investigação detalhada do incidente no Japão e tivesse recomendado alterações nos procedimentos, provavelmente isso não teria acontecido. A organização não achou necessário se envolver nisso e deixou tudo a cargo das autoridades japonesas. Se houvesse uma colisão, talvez se envolvessem. Depois desse quase acidente, o governo japonês imediatamente pediu ajuda, mas a organização atendeu a solicitação 18 meses depois, após o desastre de Überlingen. Talvez os procedimentos e padrões da organização, em particular os procedimentos de operação para evitar colisões aéreas, tenham sido ambíguos ou abertos a interpretações. O incidente japonês não foi o único aviso que a organização recebeu. Nos anos que antecederam a colisão de Überlingen, outras 4 colisões quase aconteceram porque os pilotos obedeceram às ordens do controle de tráfego em vez de escutarem seus TCAS. Se eu precisar resumir o conselho que demos ao mundo, se o TCAS emitir um aviso, os pilotos devem segui-lo imediatamente todas as vezes. Quando olhamos para trás, sempre nos perguntamos, poderíamos ter feito mais? E um acidente é sempre uma sacudida para todos. Em 24 de fevereiro de 2004, um estranho bate à porta do controlador Peter Nielsen. Quem é? O que é isso? Pare! O atacante aparentemente teria 48 anos e seria de origem oriental. Provavelmente é o pai de uma das famílias mortas no acidente. Talvez tenha perdido a esposa e os 2 filhos. Encontraram Vitaly Kaloyev ali perto num hotel. Tido como suspeito, mas ainda não acusado de homicídio, ele encontra-se numa clínica psiquiátrica enquanto decidem se ele teria condições de enfrentar julgamento. A
morte do controlador de tráfego foi um evento muito triste. E o mais triste é que ele não foi de fato responsável pelo acidente. O acidente foi causado pela precariedade da Skyguide no gerenciamento da qualidade de seu sistema. Os investigadores haviam descoberto o que havia dado errado aquela noite na Skyguide e como uma série infeliz de eventos tornou quase inevitável o desastre. Primeiro, o colega de Peter faz um intervalo deixando-o sozinho para observar duas telas de radar distantes uma da outra. Era uma prática comum naquela companhia que, à noite, um controlador de tráfego aéreo ficasse responsável pelo controle de todo o espaço aéreo de Zurique. Depois, seguindo ordens da direção, a equipe de manutenção começou a desligar aparelhos. A tela de radar do Peter estava funcionando mais lentamente e não avisaria caso dois aviões estivessem prestes a colidir. Ele não sabia disso. O STCA é um equipamento de alerta que minutos antes avisa na tela do radar uma colisão iminente. Depois, por acaso, outra aeronave, um avião de turismo da Aeroloid, aparece num momento crítico e necessita de bastante atenção. Isso distrai Peter completamente. Ele tenta conseguir ajuda de fora, mas o sistema principal de telefonia foi desconectado pela equipe de manutenção. E os telefones de emergência não estão funcionando. O controlador fica impossibilitado de utilizar o suporte técnico de que necessita. A conexão telefônica com Friedrichshafen estava com problemas. O controlador também recebeu várias transmissões de rádio, às quais ele teve que responder em frequências diferentes. Finalmente, ambos os aviões estão descendo e os pilotos da DHL não conseguem avisá-lo do que está acontecendo porque a frequência de rádio está ocupada. O mais cedo que poderiam ter feito isso seria 23 segundos depois, porque até então a frequência estava bloqueada pela transmissão do controle de Zurique para a tripulação do Tupolev. Maio de 2004. Os investigadores alemães da BFU levaram 22 meses para publicar seu relatório final. O Boeing que vemos aqui concluíram que o desastre teve duas causas principais. Primeiramente, Peter Nielsen demorou demais para comunicar o perigo de colisão. Em segundo lugar, a tripulação russa errou ao obedecer sua ordem de descer quando seu equipamento TCAS lhes mandava subir. Mas outros pilotos compreendem esse dilema. Os avisos da TCAS são emitidos com uma voz tão sem emoção. Descer mais, uma voz tão prosaica. E depois ouviram a voz de comando urgente do controlador de tráfego. Descer imediatamente, sair dessa altitude imediatamente, ir para outra altitude imediatamente. Então a tripulação obedeceu ao comando que pareceu mais urgente. O relatório criticou a Skyguide severamente por deixar um controlador a serviço sozinho naquela noite. Por que não proporcionaram segurança ao voo em que minha criança estava? Devem assumir a responsabilidade por não terem proporcionado segurança àquele voo. Nós também cometemos erros e nos arrependemos amargamente. Reconhecemos nossa responsabilidade conforme apontada pelos relatórios e pedimos o perdão das famílias das vítimas. Na Skyguide, em Zurique, há sempre uma rosa num vaso em memória de Peter Nielsen e da tragédia de Iberlingen. Versão brasileira Centauro.